Olá, amores e amoras, vamos falar de um livro sensacional? Vamos! Sim! Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não coloquei ali, mas é FUVEST 2019, tá? Tava na Unicamp, já caiu fora. Então, bora falar desse livro do grande, do enorme, do maravilhoso Machado de Assis, um dos nossos, se não o nosso melhor escritor. Bom, esse livro é publicado em 1881 e ele é o início do realismo no Brasil, né? Coloquei aqui várias coisas pra vocês, porque a gente tem muita coisa pra falar desse livro maravilhoso. Bom, pra começar, vamos aqui, ó. Referências intertextuais. Isso pode prejudicar um pouco a sua leitura, porque assim, ele adora te mostrar como ele é culto, o Machado, né? Então ele vai jogar um monte de referência a vários livros da literatura europeia, da mitologia, da Bíblia, um monte de referência. Algumas são importantes pra gente entender o contexto do que ele tá dizendo. Outras você passa a falar, ai, tá bom, filho, tá gastando aqui só, né? Metalinguagem, característica do livro, porque é o autor defunto, você já deve saber, desculpa, é o defunto autor, né, você já deve saber disso, o tempo todo falando sobre o próprio livro. Então ele escreve um capítulo e fala, nossa, mas isso aqui ficou confuso, acho que eu vou tirar esse capítulo, mas não tira, né? Ou ele fala, ó, você pulou o capítulo de antes, né? Então, eu tinha que ter lido aquele para poder entender esse. Então, volta lá e lê de novo, né? Então, eu tenho uma constante metalinguagem, o tempo todo ele falando sobre o próprio processo de escrever o livro e uma constante interlocução com o leitor. Ele tira sarro de você. Ele fala, ó, não vem enchendo o saco aí, não fica fazendo essa cara de cu. Ele não fala cara de cu, ele fala, não fique torcendo o seu nariz, porque a gente não chegou ainda na parte que você quer da história, tá? Arruma esse nariz de volta, presta atenção e vem comigo. Ele te dá bronca, ele te dá chamada. Ei, você, e aí, tá? O tempo todo, essa constante interlocução com o leitor. Ironia, que é uma grande característica machadiana, né, gente? Tem uma grande ironia. A gente percebe, principalmente quando ele vai falar da sua relação com a Marcela, por exemplo, né, que é espanhola. E um humor corrosivo, né? Não é aquela coisa que você ri balançando o ombrinho, é aquela coisa que você faz né? Quando você consegue perceber do que ele tá tirando sarro. As digressões, né? Que é isso? Quando ele para o assunto, é minha mãe é assim, né? Tá contando uma coisa, daí para, fala de outra. Só que o Machado volta, minha mãe nem sempre volta. Às vezes ela tá falando o bagulho e vai abrindo janelas, né? As digressões são uma das características mais marcantes dessa, é uma característica muito marcante dessa obra. Bom, pessimismo, né? A gente falou já um pouquinho disso. O Brás tem muito de pessimismo. A gente percebe isso no final do livro, quando ele diz que não ter tido filhos é uma coisa boa, porque ele não transmite a miséria humana adiante. Mas a gente percebe isso também naquele capítulo do delírio, quando ele encontra Pandora, e ela diz pra ele fala, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Ela fala, como não? Você não tá cansado dessa vida? Essa vida é uma merda, vem aqui, olha aqui. Ela chama ele em cima do morrinho e mostra o desfile, né, da vida humana passando e fala, tá vendo, a vida é só isso, cara. Aí ele fala, é verdade, né? Ah, tá bom, vai, me leva. Tipo, a vida é só isso, o ser humano tenta correr atrás da felicidade, mas nunca alcança. Então tem um certo tom de pessimismo e grandes inovações formais. Capítulo formado por pontinho, capítulo que não é capítulo, a própria dedicatória que ele faz ao verme que primeiro roeu as frias carnes de seu cadáver é uma inovação formal. Se hoje você pega o livro e fala, uai, mas só tem pontinho aqui, gente, será que eu copiei edição errada? Na verdade, imagina naquela época. Eu preciso pegar o livro que eu esqueci. Então, o livro apareceu aqui, né? Por exemplo, você tem um capítulo que é um epitáfio. Aí você fala, gente, será que meu livro tá certo? Aliás, eu indico muito essa. Se você ainda não leu, gente, vem aqui, amigo, conversa aqui. Se você faz parte da parcela da população pandorense que ainda não leu este livro, conta aqui pra tia. Você vai comprar ainda? Eu indico essa edição, tô ganhando nada com isso, aliás, devia ganhar. Panda Books, tá? Ela é toda ilustrada, tem várias... Tem vários glossários, tem vários comentários. É uma edição bem legal, se você ainda não tem, e vai ter esse livro. Que, aliás, vale a pena ter, porque ele é muito bom. Bom, então, as inovações formais, né? E o fato de ele ser um defunto autor, que todo mundo fala isso, né? Não é que ele era um autor que morreu, virou defunto. Ele é um defunto que depois de morrer, tem porra nenhuma pra fazer aqui na eternidade. Resolvi, então, escrever as minhas memórias. E aí, como ele já morreu, ele é um defunto autor, ele está
cagando para o que você pensa. Ele não tem, portanto, que te agradar. Ele não tem vergonha de confessar as coisas horrorosas que ele fez, que ele pensou, que ele deixou de fazer, porque o seu julgamento não interessa mais para ele, mon amour. Ele já está acima disso. Quem é você na fila do pão francês para ele se impressionar com o seu pensamento, tá? Então, o fato dele ser um defunto autor, o que é importante é que ele está cagando porque você pensa. E o mais importante da obra, o Brás Cubas é um playboy. Na verdade é um playboy bem cuzão ainda, né? Que teve uma vida absolutamente medíocre. A gente tem um resumo aqui da vida dele. O que ele fez na vida dele? Gate, né? Qual a relevância dessa vida para o século? Praticamente nenhuma. O que mais de importante é que alguns temas que vão ser discutidos pelo Machado de Assis, esse gênio sensacional da nossa literatura, a questão da loucura, que ele discute no Alienista também, né? Que é uma novela maravilhosa dele, principalmente ligada à loucura ao personagem do Quincas Borba. Essência versus aparência, que vai aparecer na obra O Espelho, que a gente vai falar, né? Unicamp 2019. Vale mais o ser ou o que eu aparento para os outros? Ambição versus mediocridade. É o Brás que é o pavão e o Lobo Neves que é a águia. O Brás é medíocre, ele nunca fez porra nenhuma na vida, ele nunca precisou trabalhar, ele sempre teve dinheiro, playboyzinho, né? Lobo Neves é o cara que tem ambição, que ele quer chegar lá. Virgília diz pra ele, você vai me fazer baronesa? E ele fala, marquesa, gata, porque eu vou ser marquês. Então, a ambição versus a mediocridade, a dubiedade moral dos seres, né? Eu digo uma coisa, mas eu faço outra, eu digo aqui, faço ali, a questão da hipocrisia, principalmente, que aparece na vida pública, que tem a ver com essa questão da aparência que eu falei, o jogo de interesses, né? Precisa casar pra estar na política, então vamos casar essa aqui, vamos fazer isso aqui. E as paixões, né? Não tem como negar. Apesar de tudo, o caso que o Brás Cubas tem, a maior parte da vida dele com a Virgília, tem muito de sexo, de tesão entre os dois só, mas de alguma forma tem ali essa paixão, tem uma espécie de amor, né? Eu acho muito lindo o capítulo chamado Momento Oportuno, quando ele vai dizer: não há amor possível sem a possibilidade dos sujeitos. Essa aqui é pra você mandar pro crush, tá? Coisa bonita. Pro amor acontecer é necessário o momento oportuno. E o primeiro momento em que ele conheceu a Virgília não era o momento oportuno, né? Tanto que quando ela escolhe o Lobo Neves e dá um pé na bunda dele, ele nem fica de bode. Porque eles não estavam de verdade se amando. Mas aí quando ela casa e ela volta casada e não pode, puta que pariu, aí eles se amam. E aí eles precisam ficar juntos. E aí é o momento oportuno. Então, não há amor possível sem a possibilidade dos sujeitos. Às vezes você conhece uma pessoa maravilhosa na sua vida, mas ela não tá na mesma vibe. Ela não tá no momento oportuno. Então não vai rolar. Só pra você saber que em Brás Cubas a gente tem lições dessa também. Porque o Machado de Assis é foda, tá? Não é à toa que ele tá há tanto tempo na lista. Última parte da lousa. Respira fundo e vem comigo. Análise psicológica. Eu sempre digo, e você já deve ter ouvido outros professores dizerem, né? Os personagens do Machado são esféricos. O que significa isso? Eles não são planos. Eles são muito bem construídos e trabalhados psicologicamente. Eu entendo como eles funcionam, o que eles pensam, por que eles pensam desse jeito, por que eles fazem o que eles fazem. É um personagem muito bem construído psicologicamente. Isso, junto com a ironia, são as principais marcas da obra do Machado, tá? A gente tem lá no início, quando ele conta quando ele era criança, a ideia que os pais eram muito permissivos, né? Os pais deixavam ele fazer qualquer coisa, o pai passava a mão na cabeça, brejeiro, coisa linda do pai. E aí ele nunca aprendeu a ouvir não, ele nunca aprendeu, isso não pode, ele sempre teve tudo que ele quis. E aí a gente tem uma ideia um tanto quanto determinista, que é uma característica naturalista, mas que pode ser aplicada aqui, que é o determinismo. Pau que nasce torto nunca se endireita, né, gato? Eu fui criado assim e aí por isso que eu virei esse playboy cuzão que eu sou hoje, né? Não é isso que ele diz exatamente, mas ele diz, desse estrume da minha família é que nasceu esta bela flor, porque Brás Cubas é gato, não se esqueça disso. Brás Cubas é rico, Brás Cubas é gato, ele é inteligente, ele é culto, mas ele é um bosta, ele é um medíocre, né? É uma vida, como eu disse, não tem grande importância na história da humanidade. E por isso é tão sensacional, porque a gente reconhece os Brás Cubas que vivem entre nós no mundo, né? A gente fala, caralho, olha isso, essa hipocrisia, essas questões da ambição, da mediocridade, da aparência, da essência, ainda estão, e como?
presentes na nossa vida, beleza? Muito bem, rapidamente aqui uma passada, né? Depois que ele conta a sua infância, a sua escola, ele conhece a Marcela, aquela mina que só quer saber de dinheiro, que lida muito bem com ele, porque ele é um trouxa completo dela, né? Daí, pra tirar ele da Marcela, o pai manda ele pra Europa, porque white people problems, né, meu povo? Tá gastando muito dinheiro, de castigo você vai estudar na Europa. Manda eu, né, gato? Ele vai pra Europa, volta, a mãe morre, ele se refugia numa casinha da propriedade da família. Aí tem a história da Eugênia, que é aquela moça linda. Ele se interessa, ele se apaixona pela Eugênia. Você percebeu isso no livro? Ele se apaixona de verdade pela Eugênia. Mas a Eugênia é coxa. O que é coxa? Ela é manca, ela tem uma perna mais curta que a outra. Deus me livre casar com uma coxa, né? Então ele se afasta dela. E essa é uma parte muito massa do livro. O nome dela é Eugênia. Eugenia, não é à toa, né? Essas ideias de limpeza racial, limpeza que vão acabar resultando mais pra frente, até na Segunda Guerra Mundial, vão influenciar nesses rolês do pensamento, enfim. E essa parte da Eugênia é muito foda, quando ele mata uma borboleta preta, pá, depois ele se arrepende, ele fala... Também que mandou ela não ser azul. Se ela fosse azul, ela ia ser bonita, eu não ia matá-la. E logo depois, a respeito da Eugênia, ele fala: por que tão bonita se coxa, que é manca, né? Por que tão bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Quer dizer, se fosse feia, que se foda. Podia ser manca, careca, bafenta, né? Olha que ele trata a mina como ele trata a borboleta que ele acabou de matar. É um escroto, Brás Cubas é um escroto. Escreve aqui do lado, Playboy, escroto. Bom... Depois disso, a gente conhece a Virgília, né, que tá aqui em destaque porque é a grande história da vida do Brás, certo? Ele conhece a Virgília, mas Virgília o troca pelo Lobo Neves, o pai dele não aguenta. Como assim? Trocou um Cubas? E aí o pai acaba morrendo, tem treta de herança, minha família brigou por um Fiat Uno. Pensa a herança de Brás Cubas, o que não causou, o racha que causou entre a família, né? Depois, quando a Virgília volta já casada, que o amor deles explode, eles vão ter um caso por anos. O Lobo Neves é o maior corno da história da literatura brasileira, né? Eles vão contratar a Dona Plácida, que é uma velha que só se fudeu na vida para ser cúmplice ainda desse caso de amor deles. Depois vem o Quincas Borba com sua teoria do humanitismo. Isso aqui é só uma passagem pra você lembrar, tá, gente? Nhaloló, aquela mocinha de 19 anos que morre de febre amarela, que é uma doença que a gente já erradicou, não é? Isso é tão século XIX. Quem que ouve falar de febre amarela no século XXI, né, gente? Jamais. Então, em Nhaloló, daí ele vai contar, né, no fim da vida dele, ele vai ser deputado, mas vai fazer uns projetos de lei medíocre, nada a ver, um projeto importantíssimo para diminuir o tamanho do chapéu da Guarda Nacional. Não tem nenhuma importância política isso. Depois a questão do emplasto que ele resolve fazer e para colocar o nome dele. Antes ele até pensa em fundar um jornal. Daí a pneumonia e ele morre, né? Esse livro é muito sensacional e eu queria poder falar dele 10 horas sem parar. Mentira, que eu ia cansar. Mas enfim, só um comentário sobre a Virgília. Quando o Brás fala pra ela, vamos fugir, por que a Virgília não foge? Isso é uma... O Brás está tendo uma atitude romântica do ponto de vista do movimento literário, romantismo. Virgília não é uma heroína romântica. Ela não foge, gato, porque ela pensa aqui, ó. Se ela fugir com o Brás, ela vai deixar o marido, vai deixar o filho, vai perder a posição social, todo mundo vai chamar ela de biscate. Não, por que eu não posso manter o meu marido, as aparências? Ele compra ingresso para eu assistir as grandes óperas, eu sou uma senhora da sociedade com ele, bela, recatada do lar, com filho, e tenho um amante, Brás Cubas, bonito, fogoso, gostosão. Porque se eu posso ter tudo, por que eu romanticamente vou fugir? Quem paga os boletos, gato? Não que esse seja o caso, porque o Brás Cubas é rico, né? Mas vamos fugir, meu amor, um amor e uma cabana é tudo de que precisamos. Virgília é uma personagem realista. Ela sabe que a gente precisa de mais. Leia, por favor, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma delícia, maravilhosa, é incrível. Um beijo, obrigada e até.